Três erros ao tentar plantar semente de prensado. Se você está aí desejando começar a plantar da maneira mais econômica possível e vai começar com sementes de prensado, fique atento nesse vídeo porque você vai ver três erros que você não deve cometer para você conseguir ter uma boa colheita mesmo começando com as sementes de prensado. Para você que não me conhece, o meu nome é Jean Silva e hoje vou compartilhar com você essas dicas. Dica número 1. Na verdade, o primeiro erro é o seguinte: é escolher poucas sementes. Se você não sabe, a semente do prensado ela é regular. Então isso significa que ela pode sair macho e ela pode sair fêmea. E se você pega apenas duas sementinhas, por exemplo, as duas podem virar macho. E aí? Aí você fica sem planta nenhuma e acaba perdendo ali o seu tempo. Então, para evitar isso, para evitar você ficar ali cultivando a planta depois de descobrir que ela é macho, o ideal é que você germine ou cultive no mínimo o dobro de sementes do que você quer ter de plantas. Então, se você quer ter duas plantas, germina 4 sementes. Se você quer ter 4 plantas, germina 8 sementes. E assim vai, para você sempre garantir que alguma daquelas plantas vão sair fêmeas. E é até bom você ter mais do que isso para você também conseguir selecionar as melhores genéticas. Algumas plantas vão ser boas, outras não vão ser boas, outras vão ser melhores do que as boas. Então você germinando mais sementes é mais chance de você encontrar essas plantas boas. O segundo erro que muita gente comete quando vai plantar semente de prensado é plantar elas em um cultivo indoor com baixa luminosidade. Muitas pessoas, quando estão começando com a semente do prensado, normalmente vão começar também com cultivos improvisados. Só que a semente do prensado, ela não se dá muito bem com cultivo com baixa luminosidade. Mesmo se for uma luz própria para cultivo, mas ela for pouco potente, normalmente a semente de prensado não se dá muito bem com ela. Por quê? A planta de prensado, ela é uma planta que está acostumada a crescer no sol, e o sol é uma luz muito mais potente do que as lâmpadas tradicionais de cultivo. Então, quando a gente pega uma semente de prensado e coloca ela ali numa condição, principalmente uma condição de baixa luminosidade com luzes improvisadas, o que acontece? Esse prensado começa a crescer com falta de luz, começa a ficar com as folhas esticadas, as folhas começam a curvar para baixo e vai apresentando os sintomas de falta de luz. Isso é muito comum mesmo para quem está plantando sementes de prensado. Para evitar isso, você pode fazer duas coisas. A primeira é colocar ela em uma condição de mais luz, colocar uma luz mais potente. A segunda coisa é colocar essa planta para ser cultivada no sol, outdoor. Essas plantas de prensado, elas se dão muito bem no outdoor nas regiões do Brasil. Então são plantas que lidam bem com o calor, com umidade alta. E também, caso você esteja cultivando aí sua planta de prensado começar a dar um pouco de falta de luz, não quer dizer que você vai perder a planta por isso. Você consegue ter a colheita, ela só é um pouco afetada por essa condição de ter pouca luz. Então talvez fique um budzinho que não fica tão denso, as folhas vão ficar um pouco para baixo, mas tudo certo, você consegue ter a colheita. E o terceiro erro muito comum de quem vai começar a plantar semente de prensado é fazer a colheita adiantado. A semente de prensado, por ela ser de planta mais sativa, normalmente é uma planta que demora mais na floração, ela demora 12, 14 semanas na floração. E é muito comum o cultivador, principalmente o iniciante, ele ou meio que perder a paciência e não aguentar esperar até a colheita, ou então não saber a hora certa da colheita. Às vezes vê alguém falando, tem que colher com 10 meses, tem que colher com tantos meses. Vai lá, colhe a planta com 10 meses. 10 meses. 10 meses não, 10 meses demorar muito, 10 semanas no caso. Então a pessoa vai lá, colhe a planta com 10 semanas de floração, e se a planta tinha que demorar 14 semanas na floração, se você colher ela com 10, provavelmente ela não vai estar dando onda quase nenhum efeito. E aí você meio que perde todo o trabalho ali que você teve naquelas outras semanas, simplesmente por não esperar umas 2 semanas a mais para ela chegar no ponto da colheita. E como que você faz para esperar o momento certo da colheita? Você vai olhar pelos
pistilos. Quando os pistilos mudarem de branco para marrom, quando no mínimo 70% mudarem de cor, significa que já pode ser colhida. Porém, o ideal seria que 90% deles tivessem mudado de cor para marrom, para âmbar, porque ela vai estar num ponto melhor de colheita. Agora, se você quer ir além dessas dicas e se tornar um grower dedo verde, ficar livre do prensado, plantando as suas flores lindas e resinadas o mais rápido possível, acesse o primeiro link aqui da descrição e descubra como que você pode plantar flores lindas e resinadas com segurança, seguindo o meu método completo. E aproveita, já comenta aí nos comentários o que você achou desses 3 erros de quem começa a plantar semente de prensado. Você já cometeu algum? Comenta aí nos comentários. Eu vejo você no próximo episódio. Até mais, grande abraço e boas colheitas!